Olá, elite da língua portuguesa, beleza? Vamos começar agora a trabalhar com pontuação. Professor, é até engraçado você falar que vai trabalhar com pontuação. Porque você já falou tanta coisa de pontuação aqui pra gente, professor. Já sim, só que eu falei com vocês, galera, a pontuação do período composto. A pontuação entre as orações adjetivas, aquela história de restritiva e explicativa, oração adverbial anteposta, vírgula obrigatória. Falei nas aulas passadas das orações coordenadas, que entre elas eu posso dar vírgula, ponto e vírgula, ponto. Falei de vírgula antes do e. Tudo isso eu falei com vocês mesmo. Falei ou não falei? Tudo isso eu já falei com vocês, da pontuação entre as orações. Só que existe a pontuação intraoracional, ou seja, a pontuação do período simples. Então aí, o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar a pontuação do período simples com vocês e depois vamos fazer questões de concurso. Tudo misturado. Toda a parte de pontuação, tudo misturado, nós iremos executar, fazer muitos exercícios, só lá na frente. Beleza? Então vamos lá. Pontuação no contexto oracional. As bancas examinadoras têm cobrado com frequência a racionalização da pontuação. Portanto, não é suficiente que o candidato apenas constate a necessidade de uma vírgula em determinado contexto, mas é necessário que compreenda o motivo dela. Muitas vezes, galera, o examinador quer saber a razão da vírgula. Por que empregou a vírgula? Para que isso ocorra, são imprescindíveis o domínio das relações sintáticas e a contemplação dos aspectos estilísticos. Então, olha para mim, vocês verão itens de pontuação que o examinador vai perguntar se a vírgula pode ser retirada, ou se eu posso inserir uma vírgula. E esse tipo de item, ele não está te perguntando o motivo. Se você for um leitor fluente, você acertará muita coisa nesse tipo de item. Muita coisa mesmo. Você acertará nesse tipo de item. Só que se o examinador perguntar o motivo, se a vírgula na linha 20 foi colocada pelo motivo na linha 22, se as vírgulas forem inseridas em atendimento à mesma regra. Então, às vezes, o examinador, ele pode cobrar a razão do sinal de pontuação. Ou seja, o motivo pelo qual você coloca determinado sinal de pontuação. Vocês estão me entendendo? O examinador pode cobrar isso. Legal, galera? Ele pode cobrar isso. Então, eu quero dizer para vocês aqui o que nós vamos fazer, né? O que nós faremos, professor, né? O que nós vamos trabalhar aqui. Essa pontuação inicialmente do período simples, para depois chegarmos ao composto, beleza? Então, ó, eu já trabalhei as vírgulas entre as orações substantivas, adjetivas, as adverbiais. Na coordenação já trabalhei, só você olhar as aulas anteriores. Agora, pontuação do período simples. Esta pontuação é baseada na ordem direta. Olha aqui para mim. A pontuação do período simples é baseada na ordem direta. O que é a ordem direta? É a disposição dos termos em um alinhamento sintático. A disposição dos termos em um alinhamento sintático. Quem vem primeiro? O sujeito. Depois do sujeito, o verbo. Depois do verbo, o complemento verbal, que são os objetos diretos e indiretos. E por último, lá no final, o adjunto adverbial. Lá no final, o adjunto adverbial. Então, olhe para a tela, por favor. O basicão diz: entre sujeito e verbo não há vírgula. Entre o verbo e o complemento não há vírgula. Entre o complemento adjunto, que é o no TRF 2017, a vírgula é facultativa. Eu posso usá-la como recurso estilístico. Entre o objeto e o adjunto adverbial, apesar de estar na ordem direta, eu posso colocar. Beleza, galera? Aspecto geral, entre sujeito e verbo não há vírgula, entre verbo e objeto não há, entre o complemento verbal, que é os objetos, e o adjunto adverbial, vírgula facultativa. Então eu coloco aqui, ó, o STF é o sujeito, proibiu. Quem proíbe, proíbe algo. Proibiu a condução coercitiva, objeto direto. Mas proibiu quando? Na tarde desta quinta-feira. Decisão do STF, né? Então, isso aqui completa o verbo, isso aqui dá circunstância tempo, se refere ao verbo. É um adjunto adverbial de tempo. Então, isso é a ordem direta, né? Como eu disse anteriormente, sujeito, depois o verbo proibir, objeto e adjunto adverbial. Essa é a ordem direta. Eu posso, professor, colocar uma vírgula entre o objeto e o adjunto adverbial? Posso. Ela é facultativa. Esta é a ordem direta, né?
Esta é a ordem direta. Agora, Elite, quando eu falo, na tarde desta quinta-feira, o STF proibiu a condução coercitiva. O STF é o sujeito, quem proíbe, proíbe algo, proibiu a condução coercitiva, mas proibiu quando, Elite? Proibiu quando? Na tarde dessa quinta-feira. Isso é um adjunto adverbial deslocado. Adjunto adverbial deslocado, né? O que a gramática fala da vírgula no adjunto adverbial deslocado? O que os teóricos falam? Olhe para mim. O que os gramáticos falam do adjunto adverbial deslocado? Os gramáticos tradicionais dizem o seguinte. Quando eu falo tradicional, estou falando do Bechara, Segala, Celso Cunha, Sacconi. Eles dizem Rocha Lima. Eles dizem o seguinte. Se o adjunto adverbial for de curta extensão, a vírgula é facultativa. Se o adjunto adverbial for de longa extensão, a vírgula é obrigatória. Então vamos lá? Se ele for curto, a vírgula é facultativa. Se o adjunto adverbial for longo, a vírgula é obrigatória. Contudo, os examinadores não precisam o que é um adjunto adverbial curto e o que é longo. Os examinadores não, os gramáticos tradicionais. Eles não falam o que é curto nem o que é longo. Então, o que fazer, professor? Eu acho uma idiotice a gente ficar discutindo o tamanho de adjunto adverbial. Mas perceba, eu tenho de discutir porque existe um examinador que cobra. Quem é este examinador? O do CESP, que é nosso curso aqui, é específico para o CESP. Então, eu me preocupo neste curso com o CESP. Não é assim? Então, o adjunto adverbial deslocado, se ele for de curta extensão, a vírgula é facultativa. Então, olha lá, galera. Neste caso, o uso da vírgula será obrigatório. O que nós vamos considerar longa extensão? O que eu vou falar para vocês é dica para o nosso amigo CESP. Olha para o gato. Dica. A tendência de a vírgula ser obrigatória é se o adjunto adverbial tiver 3 ou mais palavras. Professor, você é um medroso, cara. Por que você está falando tendência? Porque, de repente, eu vou ter que fazer um recurso. Eu já tive que fazer por isso. O examinador cobra uma coisa numa prova, pode cobrar na outra. Isso não é para te dar insegurança, não. Mas é um eterno problema isso. Mas eu quero te dizer o seguinte, a tendência, isso tem dado certo. A tendência em provas do CESP, o que eu estou te dando é uma dica, isso não tem livro nenhum, estou sendo claro, de 3 ou mais palavras de ser obrigatório. Então, 2, facultativo. 1, facultativa. Mas é lógico, se a ausência da vírgula promover a ambiguidade, até no curto será obrigatório, para desfazer a ambiguidade. Né? Mas a nossa tendência é de 3 ou mais palavras de colocar a vírgula como obrigatório. Tem uma questão, eu acho que eu coloquei aqui no material. Se eu não coloquei, depois eu vou atrás para vocês. Aqui, ó. Adjunto adverbial deslocado. No mundo, tudo se apresenta. Elite, tudo se apresenta onde? No mundo. Esse no mundo é um adjunto adverbial de 2 palavras. Olha o que o CESP fez, né? TCDF 2014, não é tão antigo. Cada um dos itens abaixo apresenta uma proposta de reescrita do trecho do texto indicado entre aspas, que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta, ou errada, caso contrário. Aí ele reescreveu esse trecho que tem no mundo. Só que na hora de reescrever, por favor, note, ele não colocou vírgula nesse no mundo. Não colocou vírgula. Né? É um adjunto adverbial de 2 palavras. Não colocou vírgula. Eu marcaria como certo. Mas o CESP, no gabarito preliminar oficial, antes de recurso, marcou esse item como errado. Então, perceba, se ele marcou como errado, olha para mim, é um adjunto adverbial de 2 palavras. Pelo que eu acabei de falar para vocês, a vírgula é facultativa, nesse caso, a tendência é de ser facultativa. Mas o CESP considerou obrigatória essa vírgula. Ele considerou isso errado. Aí eu fiz o recurso. Vamos ver o recurso? Recurso TCDF. Na proposta de reescrita do trecho no mundo, não há incorreção gramatical. Entende-se que o examinador considerou o item errado em razão da ausência da vírgula imediatamente após a expressão adverbial
no mundo. Há nesta construção, isso eu tirei até do meu livro, isso aqui, ó, uma locução adverbial fora de sua posição habitual, que é no mundo. Ressaltes, Domingos Pascal Segala, Celso Cunha afirmam que nas locuções adverbiais de curta extensão se costuma dispensar a vírgula. E eu pergunto, né, o que seria curta extensão? O que seria longa extensão? Há um impasse. É verdade, há um impasse. Nota-se ainda que a ausência da vírgula, neste caso, não compromete a clareza do texto, porque o examinador poderia dizer que é obrigatório porque gera ambiguidade, mas nesse caso não. Deve-se então contemplar os aspectos estilísticos, tais como ênfase e clareza. Galera, no meu recurso, olha para mim, eu não posso colocar 3 palavras, 4. Não, isso é uma dica que eu dou. Eu tenho que fundamentar com teóricos. Estão me entendendo? Eu tenho de fundamentar com teóricos. Esse negócio de 3 palavras é dica que eu dou para você que tem dado certo nas provas do CESP. Tá? Mas aí, olha o que eu fiz. Note ainda que a ausência da vírgula, neste caso, não compromete a clareza. Deve-se, então, contemplar os aspectos estilísticos, tais como ênfase e clareza. No Dicionário de Questões Vernáculas, Napoleão Mendes de Almeida assinala. Aí eu peguei um gramático que não fala em tamanho, que é o Napoleão Mendes de Almeida. Quando a leitura se processa sem um acento enfático e posterior uma pausa, as vírgulas se dispensam. Aí ele fala, o mesmo se diga de certos advérbios e locuções adverbiais. É erro colocá-los sistematicamente entre vírgulas. Eu acho engraçado. O Napoleão Mendes de Almeida é um gramático purista, é um gramático considerado como retrógrado, mas a posição dele nisso, né, nessa questão, é a mais moderna. Ele não fala em tamanho. Então eu usei ele. Eu usei, né? Napoleão Mendes de Almeida, para fundamentar que ele não fala em tamanho, fala que é uma questão de intencionalidade. Se você quiser dar ênfase, coloca. Aí eu coloco. Observe agora uma abordagem similar, em que o examinador não considerou obrigatória a vírgula imediatamente após o adjunto adverbial topicalizado. Tópico é no início, né? Ele está no início. Então, o que eu digo para o meu aluno? Quando eu for fazer recurso, eu sempre gosto de puxar na minha memória uma questão que a banca já tenha cobrado similar àquela, para eu fundamentar e pedir coerência para a banca. Então, olha só, essa aqui, ó. Em 2012, o CNJ promoveu quando em 2012 nós temos uma adjunta adverbial de 2 palavras. Aí, na linha 1, vírgula, logo após 2012, poderia ser suprimida, sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Uma vez que a expressão em 2012 classifica-se como adjunta adverbial de pequena extensão. O CESP trouxe esse item como certo. Vocês notaram aí, olha para mim, que o recurso está pronto? Se o CESP colocou este item como certo, é verdade ou não é? Se o examinador do CESP colocou este item como certo, professor, ele te deixou o recurso pronto. O recurso está pronto. Está pronto, 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 pronto. É só você usufruir. Né? Porque no mundo é obrigatório, agora em 2012 é facultativo? Qual é o parâmetro? Aí o que eu fiz? Nessa abordagem, a expressão adverbial em 2012 está fora de sua posição habitual, como no mundo. Né? Portanto, pede-se coerência dessa ilustre banca examinadora, já que se trata de abordagens similares. Nesse termo, solicita considerar certo este item. Aí eu coloquei as bibliografias aqui, tá? E as páginas, considerar certo. Professor, o examinador mudou o gabarito? Mudou. Tá certo. Mudou o gabarito. Então ele considerou com 2 palavras aqui como facultativo. Como facultativo. Então o examinador aí, galera, considerou certo, tá bom? O examinador aí considerou certo. Como facultativo. Como facultativo. Vamos voltar um pouquinho? Então, vamos lá, voltar. Então, vamos fechar aqui com a minha dica. Então, adjunta adverbial com a tendência, olha para mim, de 3 ou mais palavras de ser obrigatória. O restante, desde que a ausência da vírgula não promova a ambiguidade, facultativo. Vamos lá, continuar. O STF é o sujeito. Proibiu, quem proíbe algo, a condução coercitiva, objeto direto. Mas quando você pega aqui, proibiu quando? Na tarde desta quinta-feira. Isso é um adjunto
adverbial de tempo. É uma adjunta adverbial de tempo. Né? Tá deslocado? Tá. Porque o lugar dele seria no final. Só que aqui eu vou usar as duas vírgulas. Uma aqui, outra aqui. Porque nesse caso nós temos um termo intercalado, chamado também de interrupção. Vou usar as duas vírgulas. Ah, posso usar só uma? Não, as duas. Aí eu posso substituir as vírgulas por travessões, o aspecto geral, ou por parênteses. Tá? Ou por parênteses. Então, professor, gente, há pessoas que, eu já falei isso outras vezes com vocês, que tem síndrome do aposto. Tudo que está entre vírgulas pensa que é uma explicação, não. A relação, neste caso aqui, a relação é estabelecida com o verbo. Olha lá, de novo. Proibiu na tarde dessa quinta-feira. A relação é com o verbo. Então, nós temos aí uma adjunta adverbial de tempo. Legal? Vamos pegar a próxima. O ministro Gilmar Mendes é o sujeito. Votou pela proibição. Aqui é o verbo. Agora, quando eu pego aqui, já é matéria que já foi estudada, em análise sintática, tudo você já viu comigo. Esse termo está entre vírgulas também, porque está intercalado. Eu tenho também uma interrupção. Só que aqui eu quero que você entenda que relator do caso se refere a quem? Ao ministro Gilmar Mendes. Vamos lá comigo? Refere-se a nome? Sim. É uma expressão de natureza substantiva? Sim. Existe identidade semântica? Sim. Existe característica única. Porque ministro com Gilmar Mendes só tem um. Nós já estudamos isso, é o chamado aposto explicativo. Meus amores, olhe para mim, aqui no quadro. Qual é a diferença básica, professor Cleiton Natal, do aposto explicativo para o adjunta adverbial? Né? Ah, os dois estão entre vírgulas, os dois estão intercalados. Né? Eu poderia também substituir essas vírgulas por travessões aqui do aposto, sim, por parênteses, poderia também, tá? Mas só que o aspecto básico é o aposto é termos relacionados a nomes. E o adjunto adverbial, aspecto geral, se refere ao verbo. Da ideia de circunstância, tempo, modo, lugar, intensidade. Então, eu quero que você estabeleça essa diferença. Os dois estão intercalados? Estão entre sujeito e verbo. Só que um é adjunto adverbial e outro é o aposto. Vocês lembraram lá atrás, na análise sintática, que eu diferenciei bem o que é um aposto explicativo de um aposto restritivo? Diferenciando? Diferenciei? Beleza? Então, aposto são quantas características explicativo? 4. Refere-se a nome, ou sempre vai se referir a um substantivo, a uma palavra que tenha valor de substantivo. É uma expressão de natureza substantiva, ou seja, o aposto é um substantivo que se refere a outro substantivo. Tem de ter identidade sintática, semântica. O que é identidade? Quando eu digo relator do caso, é o Gilmar Mendes. É uma coisa remete à outra e característica única. Eu olho para o fundamental. Ministro com o nome de Gilmar Mendes só tem um. É o aposto explicativo, né? Então, como eu disse, posso fazer isso também, né? Parênteses. Quando eu pego aqui, ó, no julgamento, prevaleceu a posição do relator do caso, ministro Gilmar Mendes. Só para a gente treinar, né, meus amores? Ó, prevaleceu a posição prevaleceu, aqui é o verbo. Prevaleceu onde? No julgamento. A relação é com o verbo e dá uma circunstância, né? Uma expressão circunstancial. Situação é uma adjunta adverbial. Então, por isso que tem essa vírgula aqui, né? Está deslocado. Ah, mas só 2 palavras, facultativo. Beleza. Mas numa redação eu quero te dar uma dica. O adjunto, olha para mim, o adjunto adverbial está deslocado, até aqueles curtos de 2 palavras, de uma não, mas de 2, já coloque vírgula para você garantir, porque se você tiver um examinador de redação que seja, eu acho que 2 é obrigatório, você vai acertar se colocar. Se ele achar que é facultativo, você vai acertar. Então é melhor colocar. Eu sempre lembro a vocês que o examinador da redação não é o mesmo examinador da prova objetiva. Então, às vezes, o da redação ele vacila em alguns aspectos, você tem que tomar cuidado. Então, evite problema. Está deslocado? Coloque. Prevaleceu a posição do relator do caso, ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes está se referindo a quem? Ao relator do caso. Agora mudou em relação ao exemplo anterior.
Refere-se a nome? Sim. A palavra ministro é uma expressão substantiva? Sim. Tem identidade semântica? Sim. E característica única. O caso só tem um relator. Eu posso entender que isso aqui é um aposto explicativo. Nós já estudamos isso muito no curso, né? Ah, professor, mas ele não vem entre vírgulas, não. Aqui ele está no final. A explicação no final, ela pode ser substituída por 2 pontos ou por travessão. No final. Lógico que eu não vou colocar aqui num termo intercalado. Olha para mim aqui no quadro. Eu não vou colocar aqui 2 pontos aqui, num termo intercalado. Daí coloco 2 pontos aqui. Aí não tem jeito, né, meu amigo? Aqui é porque está no final do período. Posso até colocar esse termo no final do período. Vai carregar muito o texto? Vamos lá, anote. Entre parênteses, poderia? Poderia também. Legal? Olha a outra. Ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, chorou. A gente já estudou isso lá atrás, eu só estou revisando. Antony Garotinho. Se refere a quem? Ao ex-governador do Rio de Janeiro. Refere-se a nome? Sim. É uma expressão de natureza substantiva? Sim. Existe identidade semântica? Sim. Só que não tem característica única. O termo fundamental é ex-governador do Rio. Ex-governador existem vários. Isso é aquilo que nós já estudamos aqui no curso, aposto restritivo ou especificativo. Lembraram disso? E tudo junto é o sujeito. Ó. Deixe-me dizer algo. Gente, a gramática aplicada ao texto é uma matéria. Para a gente aplicar o texto, as matérias se comunicam. Então, eu peço a sua atenção, né? Eu peço a sua atenção, que você tem que estar revisando o conteúdo. Ah, eu não lembro o que é restrição, o que é explicação, né? Você tem que estar lembrando, cara. Aí não é minha culpa, não. Você tem que estar estudando isso aí, legal? Vamos lá, elite, sangue nos olhos. Antony Garotinho se refere a ex-governador do Rio. Ex-governador do Rio existem vários. É um aposto restritivo. Agora, vamos brincar. Antes de pegar essa primeira, eu quero pegar uma outra aqui, embaixo, abaixo aqui, ó, no finalzinho, ó, que eu sempre trabalho em sala, que era um trecho do CESP. Quer ver? Acho que é nas últimas. Essa 9. Olha o que está acontecendo aqui. País com maior número de aparelhos por habitantes. São vários trechos para a gente analisar, tá? Você está notando que existe uma interrupção? Eu falo que nos Estados Unidos, a autoridade máxima é o sujeito afirmava. Né? Essa expressão aqui, país com o maior número de aparelhos por habitante, se refere a quem? Estados Unidos. Olha que essa expressão em amarelo aqui, em destaque, ela não tem verbo. Refere-se a nome? Sim. É uma expressão substantiva? Sim. Tem identidade semântica? Sim. Característica única? Sim. Isso é um aposto explicativo. Olha só, meus amores, o que eu quero mostrar a vocês. Né? Vou deixar isso aqui com vocês nessa aula de agora. É um aposto explicativo. Afirmava algo que a tecnologia aproxima as pessoas, mas afirmava nos Estados Unidos. É uma adjunta de verbial de lugar. Então, eu quero que você note que os travessões estão certos. Eu coloquei os travessões por causa do aposto. E esta vírgula depois do segundo travessão, ela está certa? O CESP pode voltar a cobrar isso. A última vez que ele cobrou isso foi em 2015. Eu posso usar travessão e vírgula juntos? É lícito utilizar travessão e vírgula juntos? Sim. Olha para mim. Eu posso usar travessão, travessão e vírgula. Eu posso usar parênteses, parênteses e vírgula. Desde que tenhamos acúmulo de motivos. Vamos racionalizar isso aqui. Nós temos motivo aqui para usar os travessões? Temos.
Temos motivo. Ou seja, nós temos um termo intercalado. Nós temos um motivo aqui para usar a vírgula? Temos. Temos uma adjunta adverbial lá atrás. Então aqui nós temos acúmulo de motivos, acúmulos de razões. Então tá certo. Você quer saber se o travessão e vírgula está certo, meu amigo? Use o meu método aqui, o método pragmático. O que você vai fazer? Olha aqui para o texto. Tire, por favor, o que está entre... Vou até riscar. O que está entre travessões, bem como os travessões. Olhe para cá agora. Quem ficou aqui? Uma adjunta adverbial de 3 palavras. Então eu tenho acúmulo de motivos. Os travessões eu coloquei por causa do aposto. E a vírgula eu coloquei por causa do adjunto adverbial. Ah, professor, se fossem parênteses, parênteses e vírgula, também poderia. Isso aí nós chamamos de acúmulo de motivos. Mas isso não é toda travessão e vírgula que vai estar correto, não. Tem de ter acúmulo de motivos, você tem que ter justificativa para usar os 2 sinais de pontuação. Vocês estão me entendendo? Para usar os 2 sinais de pontuação. Legal? Tudo bem? Entenderam? Travessão por causa da explicação, essa vírgula por causa do adjunto adverbial. Legal? Na próxima aula, nós continuaremos com essa pegada. Vamos analisar textos jornalísticos. Legal? E depois vamos fazer muitas questões de concursos públicos. Beleza? Deus abençoe vocês, forte abraço e até a próxima aula.